Quando rejeitei mais uma vez a confissão de Mateus, o temido bad boy da escola, algo extraordinário aconteceu. Letras brilhantes e etéreas dançaram diante dos meus olhos, formando frases cruéis. A mensagem era clara e devastadora. Que tolice! Ela ainda não sabe que não é a filha biológica dos pais. A verdadeira herdeira, trazida secretamente do interior, já está por perto. Meu mundo desabou naquele instante. As palavras flutuantes continuaram, predizendo um futuro sombrio onde o afeto dos meus pais se voltaria para outra, o patrimônio seria redividido e, o golpe mais baixo, até Gabriel, meu namorado de infância, já estava sendo direcionado para a legítima herdeira. A mensagem final foi um aviso gelado. O único que poderia protegê-la é este rapaz que ela ignora. Esta é a última declaração dele. Se ele for rejeitado agora, desistirá e se mudará para o exterior com a família. E então ela estará de fato completamente sozinha. Observei o rosto de Mateus, tão durão, se fechar numa máscara de pura decepção. Meu coração batia loucamente. Quando ele se virou para sair, num ato de puro instinto, estiquei o braço e segurei sua mão. Mateus, chamei, minha voz saindo como um sussurro áspero. Ele congelou no lugar. Quando se virou, seus olhos escuros encontraram os meus, e vi, com uma pontada de incredulidade, que suas orelhas estavam vermelhas. Rapidamente retirei minha mão. Ele limpou a garganta. Ele disse, ainda de costas para mim: se você vai se desculpar ou me rejeitar de novo, não se incomode. Já ouvi o suficiente. Novas mensagens surgiram no ar, zombando da minha queda iminente. Engoli em seco, tentando ignorá-las. Olhando para suas costas largas, eu disse, forçando minha voz a não falhar: não é isso. É só que agora somos veteranos. Antes que eu pudesse terminar, Mateus me interrompeu. Ele disse, virando-se ligeiramente: você já me rejeitou usando os estudos como desculpa no mês passado. Com isso, ele parecia profundamente magoado. Ele começou a se afastar novamente, mas eu, movida por um desespero súbito, segurei seu pulso com mais firmeza e rapidamente terminei minha frase. Eu disse: o que quero dizer é que somos alunos do último ano prestes a fazer os exames de admissão. Se não formos para a mesma faculdade ou ficarmos na mesma cidade, mesmo que gostemos um do outro, teremos um relacionamento à distância. Tentei esconder minha timidez. Por que não esperamos até depois dos exames? Podemos nos dedicar agora e decidir nosso futuro com a cabeça no lugar. Mateus, ainda meio virado, engoliu em seco visivelmente. Antes que eu pudesse reagir, ele de repente segurou meu pulso com uma força firme e decisiva. Ele perguntou, virando-se completamente para me encarar: você quer que eu vá para a mesma faculdade que você? Senti-me incrivelmente nervosa sob a intensidade daqueles olhos. Eu disse baixinho: não quero um relacionamento à distância. Não quero ficar longe de você. Depois que eu falei, seus lábios se contraíram e ele disse: ah! Um sorriso largo e genuíno abriu-se em seu rosto. Então, lembrando-se de algo, ele franziu a testa. Ele disse, com uma nuvem de preocupação: mas suas notas são muito boas. Meus pais planejam há anos que eu estude no exterior, e eu não estudei muito no ensino médio. Talvez eu não consiga entrar na mesma faculdade que você. Seria praticamente um milagre. Ele me olhou intensamente. Você acabou de mencionar a mesma cidade. Isso serve? De alguma forma, contagiada por sua vulnerabilidade, eu concordei com a cabeça. Isso também funciona. Qualquer lugar na mesma cidade já é ótimo. Quando eu disse isso, Mateus abriu um grande sorriso. Enquanto isso, as mensagens flutuantes piscavam, cheias de pontos de interrogação. Mateus se ofereceu para me levar para casa. Como eu tinha acabado de fazer uma promessa tácita a ele, não tive coragem de recusar. Era a primeira vez que eu subia em sua moto potente. Ao montar, instintivamente me equilibrei segurando seu ombro. Imediatamente as orelhas de Mateus ficaram vermelhas novamente. Quando chegamos ao meu prédio, ele desceu primeiro. Então, estendeu o braço na minha frente. Ele disse, desviando o olhar: você não está com medo? O solo é irregular. Você pode segurar minha mão para descer, é mais seguro. Ele até abaixou um pouco o ombro, curvando-se levemente. Esse detalhe pequeno e atencioso foi algo que só notei naquele momento. Mateus parecia profundamente relutante em ir embora. Eu disse: pode ir, já está tarde. Ele andou para trás, sem tirar os olhos de mim. Ele perguntou, sua voz cheia de esperança: posso te buscar amanhã de manhã?
Não querendo rejeitá-lo diretamente, eu disse: isso não seria incômodo? Você mora do outro lado da cidade. De jeito nenhum, Mateus respondeu imediatamente, sacudindo a cabeça. Fica no meu caminho, ele insistiu com uma seriedade cômica. Finalmente concordei com a cabeça. Ele disse-a com um sorriso ainda maior, depois subiu na moto e foi embora. Depois que sua silhueta desapareceu, virei-me para subir as escadas. Ao virar, dei um salto para trás. Era Gabriel, parado na sombra da entrada. Ele perguntou, sua voz suave, mas com uma faca de gelo por trás: desde quando você e Mateus se tornaram tão próximos a ponto de ele te levar para casa? Mensagens passaram diante dos meus olhos, garantindo que eu soubesse que ele tinha passado todo esse tempo com Manuela. Eu perguntei-lhe, minha voz mais firme do que eu esperava: e você? Você não tem ido para casa nem para a escola ultimamente. Onde você tem estado? Os olhos de Gabriel se estreitaram, surpresos. Ele retrucou, com sarcasmo: eu preciso te informar onde vou? Eu rebati: então eu não preciso te informar com quem eu me relaciono ou quem me leva para casa, certo? Não é da sua conta, Gabriel. Tentei passar por ele, mas ele agarrou meu braço. Ele disse, franzindo a testa: Júlia, o que há de errado com você? Está agindo de forma tão estranha. O que há de errado comigo, Gabriel? O que há de errado com você? Eu respondi, puxando meu braço de volta. As mensagens flutuavam, brilhando intensamente. Eu disse, erguendo o queixo: eu estou perfeitamente bem. Melhor do que nunca, na verdade. Eu simplesmente não sou mais sua posse, Gabriel. Se você está tão preocupado com quem me leva para casa, talvez você devesse se preocupar mais com quem está te acompanhando nos últimos dias. A calma de Gabriel vacilou. Ele disse, mas sua voz soou um pouco forçada: eu estive com meus pais, em reuniões de negócios importantes. Eu disse, com um sorriso seco: claro, reuniões de negócios. Bem, Mateus é direto. Ele me diz onde ele está e o que ele quer, sem joguinhos. Eu aprecio a honestidade dele. Sem esperar por uma resposta, passei por ele. No dia seguinte, Mateus estava lá pontualmente. Ele disse, sua voz um pouco rouca: bom dia, Júlia, me entregando um capacete. Eu disse: Mateus, você não precisava vir tão cedo. Ele apenas encolheu os ombros: eu não consegui dormir direito. Estava ansioso para te ver. Enquanto eu subia na garupa, ele hesitou. Ele disse: você pode se segurar em mim se quiser. É mais seguro. As mensagens flutuantes piscaram. Eu disse: não se preocupe, Mateus. Estou bem assim. Mas à medida que ele acelerava, instintivamente minhas mãos voaram para sua cintura. Senti seu corpo ficar tenso por um momento antes de relaxar completamente. Na escola, a mudança no ar era palpável. Enquanto caminhávamos, meus olhos encontraram os de Gabriel de longe. Parado ao lado dele estava Manuela, a verdadeira herdeira. Quem é aquela? Mateus perguntou, sua voz baixa ao meu ouvido. Eu disse, minha voz saindo como um sussurro rouco: eu não sei. Nunca a vi antes. Ele não deu importância. Não importa. Você não precisa se importar com mais ninguém. Na biblioteca ele já tinha reservado uma mesa. Ele disse, seus olhos sérios: eu falei sério sobre estudar. Eu consegui um tutor. Não vou falhar com você, Júlia. Eu prometo. Eu disse, sentindo um nó na garganta: Mateus, você não precisa fazer tudo isso por mim. Ele me interrompeu, seu olhar intenso: eu faço porque quero. Porque é a coisa certa a fazer. E porque você me deu uma chance. Vou merecer você. Os dias que se seguiram foram uma dança tensa. Em casa, a mudança no comportamento dos meus pais começou de forma sutil. Uma noite, sentei-me à mesa. Eu disse: pai, eu e Mateus vamos começar a estudar juntos na biblioteca nos fins de semana. Meu pai, Ricardo, disse sem olhar para mim: certo. Mantenha o foco nos estudos, Júlia. E evite distrações. Eu disse, sentindo um frio na barriga: Mateus não é uma distração, pai. Ele está me ajudando. Minha mãe, Cecília, interveio rapidamente: claro que não, querida. Mas você também deveria passar mais tempo em casa. Sua avó Lígia está querendo muito te ver. As mensagens brilharam com uma luz sinistra. Eu disse, tentando manter a calma: mãe, você sabe que vovó Lígia nunca gostou de mim. Por que essa pressa? Cecília evitou meus olhos: ela está ficando velha, Júlia. Você deveria ser mais atenciosa. O ponto de virada veio em um sábado, quando fui ao clube da família.
Ao chegarmos à sala de estar, vi Gabriel com Manuela. Ele estava segurando a mão dela. As mensagens flutuaram com confirmação fria. Gabriel nos viu. Seu sorriso desabou. Ele disse com desprezo: Júlia, Mateus, o que vocês estão fazendo aqui? Este é um espaço privativo. Eu disse, sentindo a presença de Mateus: vim buscar meus livros, Gabriel. E você? Pensei que estivesse em reuniões de negócios. Manuela se levantou. Ela disse com voz melódica: ah, então você é a Júlia. Eu sou Manuela. Sinto muito pelo mal-entendido. Gabriel disse, passando por ela: os livros estão na minha casa. Não há necessidade de você vir aqui. Eu disse, minha voz embargada: não se preocupe. Pode ficar com os livros. São só lembranças de um tempo que não existe mais. Mal havia terminado a frase quando Mateus se adiantou. Ele disse, sua mão firme no meu ombro: vamos, Júlia. Já vimos o que precisávamos ver. Gabriel riu, cruel. Ele disse, Mateus, sempre o cachorro de guarda. Júlia sempre pertenceu a mim. Ela estava apenas esperando eu dar mais atenção. Mateus se virou para Gabriel, seus olhos em chamas. Ele disse, sua voz um rosnado baixo: você a perdeu, Gabriel. Júlia não é um troféu. E agora ela é minha para proteger. Saia da nossa frente, agora. Gabriel deu um passo para trás. Ele disse, mas sua voz perdeu a convicção: você vai se arrepender amargamente disso, Mateus. Mateus apenas sorriu, um sorriso cruel e triunfante. Ele disse, eu já ganhei, Gabriel. De uma forma que você nunca vai entender. Ele me puxou para longe dali. Ao sairmos, as mensagens estavam em completo polvorosa. Eu disse tremendo, Mateus, você não deveria ter feito isso. Ele disse, acelerando suavemente, deixe-o ficar com raiva. Ele te magoou. Se ele ousar te incomodar de novo, ele vai ter que passar por cima de mim. A tragédia, como as mensagens previam, não demorou. Cerca de 2 semanas depois, meus pais me chamaram para uma conversa séria. Meu pai, Ricardo, começou sua voz áspera: Júlia, você não é nossa filha biológica. Você foi trocada na maternidade. A palavra trocada pairou no ar. Eu disse, minha voz estável, eu entendo. E quem é a filha biológica de vocês? Cecília soltou um soluço. É a Manuela. Ela é a nossa verdadeira herdeira. Eu disse, olhando para um ponto fixo, e por que estão me contando isso agora? Ricardo se aproximou. Ela precisa de nós, Júlia, e nós vamos cuidar dela. E você vai precisar se mudar. Eu disse, um frio cortante na voz: mudar? Para onde? Cecília disse, nós compramos um apartamento menor. É temporário, querida. As mensagens impiedosas não me deixaram ter dúvidas. Eu disse, levantando-me, eu entendo perfeitamente. Vocês estão me descartando. Olhei para meu pai. Gabriel já sabia? Ricardo balançou a cabeça. Ele sabe, sim. A família dele está ciente. É o melhor para todos. Eu disse, minha voz clara e gelada, não se preocupem. Eu não vou causar problemas. Eu me mudo amanhã. Saí do escritório sem olhar para trás e liguei para Mateus. Eu disse, minha voz calma, mas ele deve ter percebido a tempestade. Mateus, você pode vir me buscar? Agora. Eles me expulsaram. Ele não fez perguntas. Ele disse, estou indo. Em 10 minutos, no máximo, eu estou aí. Mateus cumpriu a promessa. Ao abrir a porta, seu rosto estava marcado por preocupação. Eu disse, Mateus, meus pais, eles me pediram para sair. Mateus não disse uma palavra. Ele simplesmente me puxou para um abraço forte. Ele sussurrou, não se preocupe. Você vai ficar bem. Você fica comigo. Eu disse, minha voz trêmula, Mateus, você não pode simplesmente me esconder. Seus pais. Ele me afastou gentilmente, segurando meu rosto. Ele disse, eles confiam em mim. E eu sou o único que realmente te ama. Eu não vou deixar você sozinha. Nunca. Os dias que se seguiram foram o oposto do que eu imaginava. Mateus era atencioso, respeitoso e incrivelmente focado nos estudos. Uma noite, eu disse, Mateus, por quê? Por que você se importa tanto? Ele largou a caneta e me olhou. Ele disse, porque você é a Júlia. Apenas isso. Você é a única pessoa real que eu já conheci. E se você é uma herdeira ou não, isso não me importa. Você é a única que eu quero. Sempre foi. As mensagens flutuaram com uma admiração relutante. Na escola, Manuela me procurou.
Ela disse com uma tristeza ensaiada: Júlia, eu sinto muito por tudo. Eu nunca quis tomar o seu lugar. Eu disse, olhando-a nos olhos: você não tomou nada. A vida que eu tinha era um empréstimo, e agora o prazo acabou. Eu não preciso de um status para ser eu mesma. E você pode ficar com o Gabriel. As mensagens flutuaram, alarmadas. Eu disse a Manuela, apontando para Mateus: eu tenho alguém que me ama pelo que eu sou. E isso, Manuela, é algo que nenhuma herança pode comprar. Ela ficou pálida. Ela disse, com irritação genuína: você não tem um tostão e está agindo como se fosse a rainha. É patético. Eu disse com um sorriso verdadeiro: talvez. Mas até lá, eu estarei com Mateus. E ele vale mais do que toda a fortuna das nossas famílias. Eu escolhi ele. E essa é a única herança que eu preciso. Eu me virei e deixei-a parada ali. A vida seguiu. Nós nos tornamos uma máquina de estudos. O dia dos resultados chegou. Mateus disse, sua voz tranquila: o que for é o que é. O importante é que estaremos juntos. Eu disse, minhas unhas cravando na palma das mãos: eu espero que sim. Meu resultado apareceu. Aprovada. Um grito de alegria escapou dos meus lábios. Mateus sorriu. Agora o meu. Ele clicou no próprio nome. Seu rosto ficou em branco. Eu perguntei, meu coração parando: Mateus? O que foi? Ele se virou para mim, seus olhos brilhando. Ele disse: eu passei, Júlia. Na mesma cidade. Ele me levantou em um abraço apertado. As mensagens flutuaram com uma sensação de conclusão. Naquela noite no mirante, eu disse, encostando a cabeça em suas costas: obrigada, Mateus. Por tudo. Ele disse, sua voz cheia de emoção: não me agradeça. Você que me salvou. Você me mostrou o que realmente importa. Ele se virou. Ele disse: não precisamos mais esperar. Eu te amo, Júlia. Eu disse, minhas mãos encontrando o rosto dele: eu também te amo, Mateus. Para sempre. Ele me beijou, e foi um beijo cheio de promessas. O destino sombrio falhou redondamente. Eu perdi a herança, o sobrenome, a casa e o namorado de infância. Mas ganhei a verdade sobre quem eu era, a força que eu tinha dentro de mim, e o amor incondicional de Mateus. E as mensagens flutuantes? Elas ficaram cada vez mais fracas, até que uma última mensagem flutuou: fim do jogo. O amor verdadeiro e a força de vontade humana ganharam. Parabéns! E então, elas desapareceram para sempre. Eu olhei para o meu namorado, o meu herói improvável, e soube que a minha história, dali em diante, seria escrita apenas por mim, com ele eternamente ao meu lado. Epílogo. 5 anos se passaram desde o dia em que as mensagens flutuantes desapareceram para sempre, levando consigo o último eco de um destino que não nos pertenceu. O caminho até a faculdade foi o nosso deserto, a nossa prova de fogo. Mateus cumpriu sua promessa com uma determinação que era, ao mesmo tempo, assustadora e inspiradora. Aquele bad boy, que um dia intimidara os corredores da escola, transformou-se em um homem focadíssimo. As noites viraram madrugadas de estudo, as fórmulas de física e cálculo substituíram o ronco da moto como trilha sonora de nossas vidas. Ele não estava apenas estudando, ele estava conquistando o nosso futuro com as próprias mãos, suando sobre cada página, cada problema resolvido. Eu o ajudava no que podia, e ele, por sua vez, me ensinou uma resiliência que os livros não contêm. A vida no apartamento de seus pais, que estiveram viajando a maior parte do tempo, foi menos sobre um romance proibido e mais sobre a construção de um porto seguro. Foi um período de austeridade e descobertas. Aprendemos a cozinhar juntos, queimando panelas e rindo até chorar. Dividimos as contas, as responsabilidades e os medos. A solidão que as mensagens tanto previram nunca se materializou. Em seu lugar, cresceu uma parceria sólida, forjada no respeito mútuo e na admiração pelo esforço um do outro. A formatura do ensino médio foi um evento discreto. Meus pais, Cecília e Ricardo, compareceram, mas a atmosfera era de uma cortesia gelada. Manuela estava lá, no braço de Gabriel, o centro das atenções. Troquei com eles apenas um olhar distante. Era como observar personagens de um livro que eu já tinha fechado. A verdadeira comemoração aconteceu depois, num restaurante simples, apenas eu, Mateus e seus pais, que haviam retornado para a cerimônia. Eles, para minha surpresa e alívio, cumpriram a palavra do filho. A senhora Álvares, uma mulher de olhar severo mas gestos gentis, me abraçou e disse: esta casa é sua sempre, Júlia. Você trouxe uma luz para o meu filho que eu nem sabia ser possível.
Foi a primeira vez desde a revelação que me senti verdadeiramente em casa. A universidade, então, foi um mundo se abrindo. Matheus entrou para o curso de engenharia mecânica como previsto e eu segui para a física. Diferente dos tempos de escola, não éramos mais os opostos atraentes, mas uma dupla conhecida e respeitada. A fama de ex-bad boy de Matheus logo foi substituída pela de um aluno brilhante e determinado, cuja paixão por motores encontrou uma direção. Ele começou a estagiar numa oficina especializada e, aos poucos, com seus conhecimentos de engenharia, começou a desenvolver peças e melhorias personalizadas. Enquanto isso, eu me encontrava nos laboratórios. O mundo abstrato das partículas e das forças fundamentais era um refúgio perfeito para uma mente que havia aprendido da pior maneira que a realidade é maleável. Consegui uma bolsa de iniciação científica e mergulhei de cabeça na pesquisa. Foi nesse período que uma professora, vendo meu potencial, me incentivou a aplicar para um programa de mestrado no exterior. A proposta veio como um furacão, trazendo à tona todos os nossos velhos fantasmas. Um mestrado de 2 anos na Suíça. Era a oportunidade da minha vida, mas também o cenário exato que as mensagens haviam pintado para nossa separação anos atrás. Quando contei a Matheus, ele ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto imperscrutável. O medo que eu pensava ter superado voltou a me apertar a garganta. Você tem que ir, ele disse. Finalmente sua voz era calma, mas seus olhos não paravam de piscar. É o seu sonho. E nós? Eu perguntei, minha voz um sussurro. Ele me puxou para perto. Nós somos para sempre, Júlia. 2 anos não são nada perto de uma vida inteira. Eu vou te visitar. E eu vou trabalhar o dobro aqui para construir a nossa base para quando você voltar. E foi o que fizemos. Os 2 anos na Suíça foram intensos e solitários, mas a saudade era um combustível, não um peso. As videochamadas diárias, as cartas por e-mail que ele insistia em escrever, era mais romântico segundo ele, e as visitas surpresa que ele fazia a cada 6 meses, economizando cada centavo do seu próprio negócio que começava a decolar. Mantiveram-nos mais conectados do que nunca. A distância que deveria ter nos separado apenas provou a solidez do que tínhamos construído. Enquanto isso, o mundo que deixei para trás seguiu seu curso. Soube, através de conhecidos, que o casamento de Gabriel e Manuela havia sido um evento faustoso, a consolidação de 2 linhagens. Meus pais adotivos mergulharam de cabeça na integração da verdadeira herdeira ao negócio da família. Mas as fofocas que um dia me torturaram, agora me chegavam como ecos distantes e irrelevantes. Eu tinha o meu próprio caminho para trilhar. Quando voltei para o Brasil com meu mestrado concluído, Matheus estava me esperando no aeroporto. Não estava de moto. Estava ao lado de um carro usado, mas impecável, e segurava um pequeno envelope. Seu sorriso era o mesmo de sempre, mas seus olhos tinham a maturidade de quem havia construído algo com as próprias mãos. Bem-vinda para casa, doutora, ele disse, me envolvendo em um abraço que cheirava a lar. No carro, ele me entregou o envelope. Dentro não havia uma aliança, mas uma proposta de sociedade. Ele havia formalizado a própria oficina, a Mecânica Álvares e Associados, e já tinha 2 funcionários. O negócio estava crescendo, especializado em conversões e performance para motores de alta cilindrada, um nicho que ele dominava com maestria. Metade disso é seu, ele disse, segurando minha mão enquanto dirigia. Você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Esta empresa é nossa. Foi o pedido mais lindo que poderia ter recebido. Não era uma promessa de sustento, era um convite para continuarmos construindo juntos. Hoje, 10 anos após aquela primeira confissão no pátio da escola, nossa vida é uma prova viva de que a herança verdadeira não se registra em cartório. Eu sou pesquisador em um instituto de tecnologia de ponta, liderando uma pequena equipe que estuda materiais supercondutores. Matheus é um empresário respeitado no nicho automotivo, sua oficina se tornou uma referência nacional. Há 1 ano, compramos nossa própria casa. É modesta, mas tem um jardim onde plantamos juntos e uma garagem espaçosa que serve de laboratório para ele. Foi nessa garagem, cercada pelo cheiro de gasolina e graxa, que ele finalmente se ajoelhou e, com as mãos sujas e o coração limpo, me pediu em casamento. O casamento foi pequeno, íntimo. Do outro lado, apenas os pais de Matheus e alguns poucos amigos verdadeiros que fizemos ao longo do caminho. No dia, recebi um envelope. Era de Cecília.
Dentro, havia uma carta longa, cheia de arrependimentos tardios e justificativas fracas, e um cheque de valor considerável. Rasguei o cheque e respondi a carta com apenas uma linha: o perdão eu concedo para minha própria paz. Mas o passado não tem mais lugar no meu presente. A herança deles eu já tinha recusado anos antes. A verdadeira riqueza que carrego não tem preço. É a honra de um homem que mudou seu destino por amor. É a parceria de quem sabe que pode contar com o outro nos dias mais sombrios. É a liberdade de saber quem eu sou, sem etiquetas ou sobrenomes. Às vezes, em noites tranquilas no nosso jardim, olho para Mateus e me pergunto se as mensagens flutuantes não foram, de alguma forma, uma bênção disfarçada. Elas me assustaram, me enganaram, mas no final, foram o empurrão que precisei para sair da gaiola dourada e correr em direção à minha verdadeira vida. Uma vida que, longe de ser uma tragédia, se revelou um épico de superação e um romance profundo, escrito a 4 mãos, página por página, sem atalhos, mas com a certeza de que não importa o que o futuro guarde, estaremos sempre juntos. Forjando nosso próprio destino, um ao lado do outro, para sempre.